Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos o estudo Parábola do Servo Vigilante, que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 48. Então, nós vamos tentar entender um pouco por que é que Jesus traz também esta parábola para nós. Tentar entender qual a lição que Jesus quis deixar para o nosso entendimento, para as nossas reflexões naquele momento e no futuro, em relação às colocações que aqui são feitas. Vamos sempre lembrar, meus amigos, que Jesus, em todo movimento, em toda ação, ele estava sempre tentando nos auxiliar, tentando criar em nós uma psicosfera melhor, uma proximidade maior com os verdadeiros valores espirituais, tentando nos ajudar nessa nossa caminhada. Então, nós vamos fazer a leitura aqui da parábola e depois alguns comentários para fazer algumas reflexões. Então, versículo 35 a 48, Lucas, capítulo 12. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Sabei, porém, isto, que se um pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar tempo de ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade,
será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, meus irmãos, nós temos aqui os versículos desta parábola, o servo vigilante, para nossa reflexão, algumas colocações aqui já chamando a nossa atenção para que estejamos cingidos, né, os nossos lombos, ou seja, que estejamos prontos, firmes, atentos e acesas as nossas candeias, o nosso conhecimento. Vamos ver aqui a colocação de Emmanuel e Caibar, esclarecendo para nós esses versículos. Vamos lembrar também de que essas colocações são da época, né? É um sentido figurado, e que é muito interessante quando a gente pode fazer o estudo para entender um pouco mais essa linguagem, que só acrescenta em nós conhecimento, mas muitas e boas reflexões. Então, estejamos aí atentos para possibilitar em nós abertura de mente, de coração, para os ensinamentos de Jesus. Então, nós pegamos aqui algumas frases da parábola, não são de todos os versículos, mas de alguns, para que nós já fiquemos atentos, né, à nossa jornada aí. Então, vamos lá. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor. Aqui um convite para nós sermos semelhantes àqueles que estão de prontidão, que estão receptivos, que estão esperando o Senhor. Porque bem-aventurados, então, serão aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, estarão vigiando, estarão atentos, trabalhando, servindo. E se vier a segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, esperando o Senhor, vigilantes, bem-aventurados serão esses servos. Que momento nós vamos despertar? A segunda vigília, por exemplo, nós podemos fazer a interpretação de que é o momento da nossa vida, que pode ser em plena mocidade, em que nós vamos tentar criar possibilidades para assimilar os ensinamentos de Jesus e estarmos preparados para que ele faça parte da nossa vida de forma integral. Mas esse momento ele pode acontecer mais tarde. Pode ser na maturidade, pode ser no momento, às vezes, final. Mas ele virá. Acontecerá. O despertar será de todos nós. Cada um no seu tempo, cada um na sua hora, mas as verdades espirituais, elas estão aí à disposição de todos nós e devemos aproveitar o nosso tempo de agora para criar essas condições, para sermos chamados de bons servos. Então, pegamos outra frase aqui. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Vamos tentar pensar naqueles momentos de dor e sofrimento, que eles podem ser atenuados, ou que eles ocorrerão sem que a gente saiba que momento, não é assim? Mas que Jesus estará conosco, que nós permitiremos
estarmos envolvidos pela sua vibração de amor e luz. Pela sua vibração que irá aquietar o nosso espírito e estaremos mais fortalecidos para os embates da vida. Aprenderemos a ser esse mordomo fiel e prudente, esse mordomo que fica ali trabalhando no silêncio, tentando fazer o melhor no lugar onde ele está, sem aspirar lugares do outro, papel do outro, mas ali, fazendo o seu trabalho da melhor forma. Por quê? É importante a gente ter esse esclarecimento, porque muito está sendo nos dado. A doutrina espírita é esclarecedora, ela é consoladora, ela descortina de nós leituras equivocadas sobre a vida, sobre o espírito, sobre a morte, sobre o amor, sobre a caridade. E tantos outros veios de bondade aí. Ajuda-nos a despertar para o verdadeiro caminho, a fazer uma separação daquilo que é realmente importante para nós. Gradualmente nós vamos construindo isso. A doutrina nos possibilita esse contato, essa realidade, que muito nos conforta. Por isso, do termo, né? E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, meus amigos, nós temos aqui a oportunidade de assimilar esses conhecimentos, mas não é guardá-los em nós. É poder trabalhar na nossa intimidade, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, os nossos sentimentos, buscar uma educação para o nosso espírito, para que a gente possa seguir o verdadeiro caminho. Por isso que Caibá Schutel traz para nós no livro Parábolas e Ensinos de Jesus o seu comentário muito precioso a respeito desta parábola do servo vigilante. E ele diz assim: na esfera espiritual, como na material, a qualidade indispensável do servo é ser vigilante. Vamos pensar nas colocações de Jesus quando ele fala: orai e vigiai. Pedindo-nos, sugerindo-nos, aconselhando-nos para que a gente ore, que é confiança, que é acreditar, que é esperar, aguardar o momento e vigiar. Ficarmos atentos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e ao nosso comportamento. Então, por isso que ele fala que seja na esfera espiritual, ou seja na esfera material, a qualidade indispensável do servo é ser vigilante. Hoje nós estamos aqui, tendo a possibilidade de estudar, indo a uma casa séria que nos acolhe, que traz a doutrina de forma clara, esclarecedora, confortadora para nós. Mas amanhã nós podemos estar no outro plano. E devemos ter essa clareza aqui para que, quando for o momento de estar no plano espiritual, nós tenhamos claro essa condição. Sair daqui com esses ensinamentos, com a prática do bem, e estando no plano espiritual, continuar trabalhando o nosso discernimento, os ensinamentos de Jesus e o que nós estamos assimilando da doutrina espírita. Ele continua dizendo: o bom servo que trabalha nas coisas referentes ao espírito não tem tempo para se reclinar no leito e, de candeia apagada, dormir o bom sono, esquecendo os trabalhos que lhe são afetos. O bom servo, ele vai estar sempre
de prontidão. Ele vai estar sempre com disposição para servir na seara do Senhor. Ele vai estar sempre cultivando os verdadeiros valores, os valores morais, trabalhando com o seu intelecto na aquisição do conhecimento, mas transformando esse conhecimento para o bem. Então, ele não vai ter aquela atitude do servo que vai buscar a ociosidade. Ele vai trabalhar por amor, ele vai trabalhar pela necessidade dele de evoluir. Então, aquele servo que está atento às coisas do Espírito, ele vai fazer de forma diferente do servo que quer ficar invigilante, do servo que ainda está esperando o Senhor sem muito preparo. Mas isso também quer dizer condição evolutiva, porque a partir do momento que nós entendemos o valor de servir em nome de Jesus, nós deixamos de servir a outro senhor, não vamos servir mais a Mamon, e vamos então entender que o melhor senhor a servir é Deus, é Jesus. Nenhum dos servos sabe que vigília chegará ao Senhor, se na segunda e na terceira. Então, aqui ele chama de novo a nossa atenção, igual está lá na parábola, que nós não sabemos os acontecimentos amanhã. Hoje vamos tentar viver da melhor forma, construir o melhor possível dentro desses ensinamentos. Ele continua dizendo que, em linguagem evangélica, como que seria, então, o comportamento desse servo para ele ser vigilante? Quais seriam as condições oferecidas e as condições que ele deverá realmente manter? Então, ele diz assim, em linguagem evangélica, servo vigilante é o que estuda, é o que pesquisa, perquire e de candeia acesa, isto é, com o entendimento aclarado pela compreensão dos fatos que observou e dos estudos que fez, ilumina os que estão próximos, ensinando-lhes o caminho que vai ter a Deus, que não pode ser outro o que da caridade bem compreendida, como ensina o Espiritismo e Jesus. Então, nós precisamos estudar, nós precisamos pesquisar, nós precisamos perguntar para entender, estarmos com a nossa mente aberta para o conhecimento, para novas reflexões, para a renovação da nossa mente. Porque nesse trabalho que nos ajuda a nos tornarmos espíritos melhores, nós vamos perceber a importância de tentar repartir, distribuir isso, nesse servir, tudo isso que nós estamos tendo a oportunidade de adquirir, transmitindo aos outros que estão ao nosso derredor. Mas é preciso estudar, é preciso pesquisar, é preciso ter boa vontade para a leitura, é preciso ter boa vontade para acompanhar os estudos, as palestras. É preciso estar aberto para essa nova dimensão, que é a dimensão do bem. Porque desta forma, o nosso caminho aí estará indo em direção ao Criador. E aí nós vamos realmente compreender o valor da caridade, como ensina a doutrina espírita. Porque a gente já leu, já ouviu e muitas vezes fala, fora da caridade não há salvação. À medida em que nós vamos compreendendo a importância, nós vamos vendo o quanto é bom podermos arregaçar as mangas e na seara de Jesus transitar, auxiliar, caminhar. Vamos ver aqui, quando Joana de Ângeles e Paulo fala da importância desse servo se manter
de forma silenciosa no seu trabalho edificante, da boa disposição dele, de estar entregue ali naquele cargo que ele ocupa, de forma humilde, simples, amorosa, o quanto que ser esse servidor do Cristo é importante. Então, ela fala assim, quanto que, por exemplo, na nossa casa, em todas as casas, né? O quanto que é importante haver a cooperação, o quanto que é importante haver a compreensão, a harmonia, a amorosidade entre nós, seja nessa tarefa, naquela tarefa, não tem uma tarefa melhor que a outra, mais importante que a outra, mas todas as tarefas dentro da casa espírita, elas são importantes, elas são grandiosas, cada uma delas traz um ensinamento. E nesse somatório, nós, percebendo essa sutileza, esse crescimento que traz para nós então vamos fazendo essa transformação e vendo o quanto é grandioso servir em nome de Jesus. Então ela diz assim, raros desejem ser apenas servidor. O melhor título que se pode disputar, considerando que o Mestre Jesus outra coisa não fez que se tornar o servidor de todos por excelência. E aí, meus irmãos, vamos pensar em tudo que a gente estuda de Jesus, na sua mansuetude como servidor do Pai, sabedor da sua jornada, da sua missão aqui na Terra, nos orientando da melhor forma. Então, ela deixa claro aqui para nós que o que Jesus, como mestre, como exemplo maior, o que ele fez foi se tornar o servidor de todos por excelência. Então, ela nos aconselha, desperta para a vida espiritual, porque muitas vezes nós buscamos um outro caminho que irá deturpar a nossa visão, os nossos sentidos, e poderemos nos tornar escravos de sentimentos, de pensamentos e de comportamentos que irão trazer infelicidade, dor e sofrimento. Então, ela nos sugere, desperta para a vida. Exercite a mente e membros em ação. Entendeu? Compreendeu? Vivenciar. Vamos estar sempre em movimento, sempre nesse trabalho. É assim que nós venceremos a nós mesmos, as nossas dificuldades e teremos a oportunidade de nos tornarmos melhores. Ela continua, atua diligente onde estejas. Em todo lugar há oportunidade para quem gosta de trabalhar. Então, na seara, com Jesus, ela é gigantesca e atividades inúmeras, dando a cada um de nós a oportunidade de exercer essa tarefa, aquela outra, num crescente de conhecimento, mas também um crescente de experiência, de vivência evangélica. Então, para quem quer estar em ação, para quem quer assimilar o conhecimento, os ensinamentos de Jesus, todo esse arcabouço que a doutrina espírita coloca à nossa disposição diariamente, e o convite para o trabalho, nós encontraremos oportunidade de trabalho em todos os lugares. A encontraremos, às vezes, dentro de um coletivo, conversar com alguém, às vezes alguém está precisando só ouvir uma palavra de conforto, de consolo, para aliviar
E assim, meus amigos, no seio familiar, quantos parentes nossos estão esperando, às vezes, um abraço, um bom dia bem dado, com amor, com afeto. Esse é o trabalho com Jesus. É entender a real dimensão da caridade, que fora da caridade não há salvação. Né? Nós iremos estar fugindo daquilo que é natural em nós, que é buscar este crescimento, essa mudança, essas oportunidades. E por isso também que Paulo traz para nós, em Romanos capítulo 12, versículo 16, quando ele diz assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Vamos pensar na sabedoria de Paulo, que quando estava na condição de Saulo, trazia ali as suas ilusões, a sua crença, mas agia de forma piedosa. Mas era o entendimento que o nosso irmão estava naquele momento. E quando, então, ele se transforma, quando ele percebe o valor de servir em nome de Jesus, juntando todo o patrimônio dele já em espírito, ele se entrega ao trabalho com Jesus. E ele modifica completamente a sua vida. E por isso que ele fala, nós devemos nos acomodar, no sentido de abrigar, de aceitar aquelas que são mais humildes. No silêncio ali trabalhar, com amorosidade, com muita renúncia. Por quê? Ele fala assim, abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendando-la com amor. Então, os deveres com o Senhor são sempre gratificantes, são sempre para a nossa melhoria. Vamos, então, questionar a nós mesmos. Como anda o meu trabalho interno e externo na aplicação do que eu tenho tido a oportunidade de angariar através da doutrina, da vivência, da reencarnação? O conhecimento que eu estou adquirindo, eu tenho realmente aplicando? Eu tenho realmente tenho feito bom uso dele? Estou realmente aplicando esse conhecimento para o meu bem e o bem do próximo? Eu estou trazendo a vigilância constante? Eu estou promovendo a minha reforma íntima? O que seria essa reforma íntima? Abandonar ilusão, abandonar aquele meu lado do velho homem que ainda insiste em prevalecer para o meu prejuízo, que ainda insiste em trazer dor e sofrimento. Então, a quantas anda o meu trabalho na seara, se eu realmente estou na seara, o conhecimento que eu estou adquirindo, que uso eu estou fazendo, estou vigilante ou não? Estou promovendo a reforma íntima ou não? Porque servir ao meu irmão, com essa transformação possível a todos nós, cada um no seu tempo, vai trazê-la e vai mudar, porque a lei ela é justa, é igual para todos, a oportunidade é para todos. Quando nós vamos percebendo que não será pesado servir ao nosso irmão, porque quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, mas pode ser uma honra para nós. Então vamos pensar no trabalho do Chico, do Divaldo, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros que vieram antes de nós, dedicando a ser esse servo vigilante, a ser esse companheiro que trabalha a indulgência, a abnegação, a caridade real, o acolhimento ao mais necessitado.
porque nós também somos necessitados da presença de Jesus. Somos necessitados da oração, somos necessitados do carinho. E quando nós percebemos que essa necessidade não é uma vergonha, mas é um momento evolutivo, mas que todos nós estamos destinados à perfeição, nós podemos trabalhar em nós uma parte do que o Evangelho traz para nós, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 16, quando um espírito que se apresenta com o nome de José, espírito protetor, essa mensagem, ela está no Evangelho, data de 1863, ou seja, 159 anos no tempo de agora, ela chega para nós, e esse espírito, então, traz a importância para nós espíritas também de aplicarmos a indulgência em nós, para com o outro, nesse trabalho com Jesus. Então, o Espírito José coloca assim, espíritas, e a mensagem ela não está de forma integral, mas nós sugerimos que cada um busque depois, Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência, capítulo 10, item 16. Então, ele fala assim, espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve se alimentar e trabalhar em seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, ele fala desse sentimento que a indulgência é fraternal, é doce, mas que bem poucos de nós fazem uso na aplicação com o semelhante. Então, ele diz, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros, e não o oposto. Muitas vezes nós queremos desculpas para comportamentos que nós sabemos que precisamos mudar e somos severos com o nosso semelhante. Então, ele sugere, sede, pois, severos para convosco. Vamos nos educar. Não vamos mentir para nós. Vamos fazer esse trabalho de olhar para a verdade, para as verdades espirituais, para as verdades morais, e vamos trabalhar em nós, mudar, transformar. Mas não esquecer de que essa transformação, ela vai fazer com que nós percebamos o quanto que é importante ser indulgente com o outro. Porque nós estamos, ou não, aprendendo que nós não precisamos ficar apontando o erro de ninguém, não. Sejamos o nosso juiz, que cada um tem gravado em si os seus atos, seus pensamentos e seus sentimentos. Então, ele continua trazendo para nós o Espírito José, quando ele fala assim, lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o modo de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Por isso que ele traz para nós, e está contido no Evangelho, a importância da indulgência. Porque muitas vezes, como dissemos, queremos desculpas esfarrapadas para atitudes, para comportamentos condenáveis, nós sabemos, mas apontamos o do outro. Então, vamos fazer este movimento. A minha vida, como eu estou direcionando? Eu estou aproveitando a minha reencarnação ou eu estou malbaratando essa jornada? Então, vamos trazer aqui algumas sugestões
para a gente refletir um pouco mais. Para sermos esse servo vigilante, nós colocamos aqui como também motivo de estudo, domar as nossas más inclinações. Aprendermos o valor de sermos vigilantes, indulgentes, piedosos. Fazer o bem sem ostentação, sem esperar retribuição. Buscar, colocar isso como pauta da nossa conduta diária, da nossa jornada diária. No livro Fonte Viva, lição 8, de psicografia do Chico Xavier, a lição que Emmanuel traz para nós, o título é Obreiros Atentos. Vamos ver aqui a sugestão que Emmanuel faz para nós dentro desse contexto aqui. Então ele fala, obreiros atentos, vigilantes. E Emmanuel faz a seguinte colocação. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Nós também estudamos na doutrina espírita, estamos melhorando o nosso entendimento em relação ao semear e o colher. Não somos obrigados a semear discórdia, comportamento que foge aos ensinamentos. Mas, se ainda queremos desvirtuar, nós estaremos semeando sofrimento. Estaremos atrapalhando, retardando o nosso progresso moral e espiritual. Então, semeamos, a colheita é nossa. Não é do vizinho, não é do parente, não é do amigo, não é do conhecido. A responsabilidade é nossa, é de quem semeou. Porque foi lá, trabalhou naquele campo ali e semeou. Semeou discórdia? Semeou vingança? O que colherá? Discórdia, sofrimento, dor, padecimentos. Então, nós precisamos nos apropriar da nossa inteligência, que é um atributo do nosso espírito. Precisamos olhar para o nosso momento atual e ser este discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre. Porque nós vamos entender, nós vamos compreender que as nossas obrigações estão afetas e renderá sincero culto à liberdade de atuação, que é uma das leis morais, né? A lei de liberdade, usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma. Porque aqui continua Emmanuel falando para nós. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, este seguidor, que é o convite para todos nós, esse discípulo da Boa Nova, esse seguidor do Evangelho, ele se torna um aprendiz de Jesus. Então, naturalmente se tornará esse aprendiz atento, esse trabalhador que onde estiver vai aproveitar para trabalhar semeando a boa vontade, a amorosidade, as virtudes a serem conquistadas e construídas. E no silêncio aprenderá sobre esse sublime apostolado com Jesus. Então, meus irmãos, para que a gente entenda qual que é o tempo de fazer isso. Não tenhamos a ilusão
de esperar não sei que dia, não sei que hora, porque agora eu estou muito atarefada com tantas outras coisas materiais. Nós estamos aqui no orbe, precisamos trabalhar, precisamos formar a nossa família, precisamos viver muitas coisas aqui, mas não ser do mundo o tempo todo. Estamos no mundo, mas não sejamos do mundo o tempo todo. Vamos trabalhar de forma honrada, vamos estudar com responsabilidade, vamos servir com amor. Porque que tempo que nós temos? E aí nós trazemos a contribuição do Espírito André Luiz, no livro Coragem, onde a mensagem, o título é Ajuda-te hoje. Pegamos 2 pontos, o iniciozinho e o final desta mensagem. Então, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, e é um livro belíssimo de mensagens que conforta imensamente o nosso coração, esse nosso irmão, então, diz o seguinte: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Por que quase todos nós? Porque há companheiros em que a concessão divina permite que estejam entre nós espíritos ainda apegados, imperfeitos, renitentes. O Criador, a providência divina, nos concede a oportunidade deles estarem junto de nós, ajudando-nos no seu comportamento, na sua conduta evangélica, amorosa, responsável, ajudando-nos a despertar, para que a gente possa lembrar do nosso passado, provavelmente delituoso, a maioria de nós, deles não, a resgatar o nosso passado, trabalhando o presente. Né? Quando ele fala o presente é viver e o futuro é construir, no sentido de o meu futuro, o meu presente é hoje, é agora. Então, esses nossos irmãos que aqui se encontram, por amor a nós, por obediência ao Criador, estão para nos ajudar a ver o melhor comportamento, a nos influenciar de forma positiva, porque eles já despertaram e estão aqui nos ajudando nesse despertar. Uma das formas de perceber isso, a importância, é nós valorizarmos a nossa reencarnação, é agradecer ao Pai por aqui estarmos tendo essas oportunidades. E André Luiz termina assim, então. Lembremos-nos assim de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. Então, meus irmãos, para finalizar o nosso estudo, agradecendo a todos a paciência, vamos lembrar que nós temos o aqui e o agora para promover a nossa reformulação, a nossa mudança. A oportunidade abençoada é agora. Trazemos, sim, em maioria, um passado delituoso, mas não vamos ficar buscando para criar entradas no nosso presente. Como o próprio Evangelho nos traz esse esclarecimento, basta olhar o nosso comportamento hoje. Quais são as tendências que nós trazemos? Em que aspecto nós ainda insistimos para o lado que não é o melhor lado, que não é o lado da luz, na concordância com os ensinamentos de Jesus? Basta que cada um de nós possa refletir no próprio comportamento e dar a si mesmo a chance de trazer Jesus para a nossa intimidade, de vencermos essa luta
quanto o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Mas não vamos nos esquecer de que o Criador nos concede, através da reencarnação, através dessas mudanças, e aí estando no plano material, reencarnado, ou estando no plano espiritual, desencarnado, ele nos fornece, através de Jesus e dos seus emissários, que já compreenderam e vivenciam este amor, as melhores oportunidades para a nossa mudança, a nossa transformação. Então, saibamos aproveitar. E vamos pedir ao Senhor Jesus, nesse final, na nossa oração final, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso exemplo maior de amorosidade, de humildade, que Ele, através dos seus emissários, Senhor, possa continuar nos orientando, nos mostrando o caminho reto, e que nós possamos nos esforçar cada vez mais para assimilar as vossas lições de amor e luz, na convivência com nós mesmos, na convivência com o nosso semelhante, cultivando o bem, o amor, a caridade a nós e ao nosso próximo. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus.